Olá, meu nome é Maria Cecília e nesse vídeo eu vou estar explicando a correção de alguns exercícios do simulado do ENAD. Então, iniciando pela questão 1. Considere a seguinte tabela verdade na qual estão definidas 4 entradas, A, B, C e D. E uma saída, S. Então, para resolver essa questão, eu utilizei o mapa de Carnot, onde a gente deixa claro quais as saídas são igual a 1. Então, baseado nisso, eu separei 5 grupos e cada um desses grupos tem uma expressão. Então, a gente tem o grupo 1, onde a expressão encontrada foi o A', C' e D', que no caso é a negação. Então, quando o resultado, basicamente, o grupo 1 a gente separou esses dois números aqui. O A é considerado 0 porque aqui ele está em 0 e aqui também, então ele é considerado só 0. O B é considerado 1 e 0, porque ele tem o 0 aqui e o 1 aqui. Então, ele não aparece na expressão por conta dessas duas possibilidades que ele tem. A mesma coisa o C e o D. Então, aqui, o C e o D, por continuar na mesma linha aqui, o C e o D continuam 0, igual. Então, os dois ficam apenas 0 e não tem duas possibilidades como o B, que é 0 e 1. Então, baseado nisso, quando o resultado ali é 0, quer dizer que é uma negação, então eles vão possuir esse linha do lado. Ou um módulo em cima, uma linha em cima da letra. E vai ser feito esse mesmo raciocínio em todas as outras 4 separações, em todos os outros 4 grupos que foram feitos. Baseado nisso, então, a gente encontra essa expressão e a resposta mais próxima que encontrei nas alternativas, então, foi a alternativa C. A questão 2, então, traz uma figura que apresenta a estrutura de uma unidade de memória de acesso aleatório. Então, considerando o funcionamento de uma memória de acesso aleatório, a gente vai avaliar as seguintes afirmações. A primeira afirmação: se a largura do registrador de endereços da memória for de 8 bits, o tamanho máximo dessa unidade de memória será de 256 células. Essa afirmação está correta porque é feito o cálculo de 1 elevado a 8, que é igual a 256, ou seja, 256 células. Já a 2, se o registrador de dados da memória tiver 8 bits, será necessária mais que uma operação para armazenar o valor inteiro de 2024 nessa unidade de memória. O valor de 2024 traz isso aqui se a gente for alterar para binário, fazer a transformação para binário. Ou seja, são necessárias 2 células de 8 bits. Então, sim, a afirmação é verdadeira porque será necessária mais de uma operação para armazenar esse valor inteiro. E a terceira, se o registrador de dados da memória tiver 12 bits, é possível que a largura da memória seja de 8 bits. Essa afirmação não é verdadeira. Portanto, a resposta correta é que a afirmação 1 e 2 apenas são corretas. Já na questão 3, a resposta que está correta aqui no caso, que melhor se adequa, é a B, que traz que a camada de rede, também é denominada de interrede, adota endereços IP para identificar as redes e seus dispositivos, para interconectar redes físicas que adotam diferentes tamanhos máximos de quadros. A camada de rede adota os conceitos de fragmentação e remontagem de datagramas. Já na questão 4, vai trazer, então, 2 figuras e pede para que a gente considere que em ambos os processos o código binário é o que será executado pelo computador e que a execução dos 2 programas gerados, cada qual por um dos processos apresentados, ocorre em situações equivalentes. E traz 3 afirmações para que a gente possa considerar. A primeira, a portabilidade para a execução de ambos os programas gerados em cada processo. A segunda, na execução do programa gerado por meio do processo híbrido, o consumo de memória é maior que na execução do processo pelo processo de compilação clássica. E a terceira, o desempenho na execução do programa gerado pelo processo de compilação clássica é melhor que na execução pelo processo híbrido.
Então, considerando essas três afirmações, as corretas seriam a 2 e a 3. Já na questão 5, vai trazer o assunto a respeito de fila e pilha, baseado na ordem que ele passa para nós ali de AGT, CAGTT. Então, baseado nessa ordem que ele traz para nós e nas duas seguintes também, nós temos que a única sequência de estrutura de dados apresentadas a seguir pode ter sido usada no cenário descrito acima. No caso, a única sequência é fila, pilha e fila, que é a alternativa A. Já a questão 6, qual o valor do retorno da função a seguir no caso de n igual a 27? Então, a gente tem essa estrutura aqui mostrando e nós vamos fazer, vamos rodar da seguinte forma. Então, a primeira recursão que a gente tem, o int n, vai passar pelo else, porque o n27, que foi o que passou, é maior do que o 10, que é a primeira validação que é feita ali no if, onde n precisa ser menor ou igual a 10. Ele sendo maior que 10, passa pelo else e é dividido por 3. Então, se a gente fizer o 27 dividido por 3, vamos ter 9. E esse 9 vai passar, vai fazer esse caminho de novo e vai passar pelo if, já que ele é menor que 10. Passando pelo if, a gente vai fazer a multiplicação por 2. Então, esse 9 vai ser multiplicado por 2 e vai trazer um resultado de 18. Voltando, então, para o início, o 18 vai passar pelo else novamente, porque ele é maior do que 10, que passa direto pelo if, no caso. Vai ser feita a divisão por 3 também e vamos retornar o valor de 6. Depois disso, o 6 volta, é passado pelo if novamente, já que ele é menor do que 10. Então, nós vamos ter que 6 vai ser multiplicado por 2 e vai trazer um resultado de 12. O 12 vai voltar, vai passar pelo else, já que vai ser dividido por 3. Então, o 12 dividido por 3 vai trazer um valor de 4. Depois, ele vai passar pelo if e vai ser multiplicado por 2, que vai ser 8, que é o resultado que a gente vai ter dessa multiplicação. O 8 vai voltar, vai passar pelo if, que vai ser menor ou igual a 10, então ele passa pelo if, é multiplicado por 2 novamente, e nos traz o resultado de 16. 16, a partir do momento que ele passa direto pelo if, já que ele não é menor nem igual a 10, ele vai ir para o else, vai ser dividido por 3, e assim vai trazer um valor decimal. Então, a última recursão que a gente tem é o valor de 16, porque ele não vai passar nem pelo if, nem pelo else. Beleza. Já na questão 7, então, a gente vai ter uma equipe realizando testes com uma base nos códigos-fonte de um sistema. Então, os testes envolvem a verificação de diversos componentes individualmente. Por ter trazido que são componentes que estão sendo analisados individualmente, a gente tem que isso é um teste de unidade. Já das interfaces entre os componentes, a gente tem que é um teste de integração. Então, aí, seguindo esse raciocínio, a gente tem que a resposta correta é a E, testes de unidade e integração. E, por fim, nós temos a questão 8, que vai ser baseada também nessa tabela de banco de dados, no caso, então, que a gente tem uma tabela disponível. E, com base no texto acima, que está disponível ali para ler, e no exemplo da tabela apresentada, vamos avaliar as afirmações. A tabela não está na 1FN, e, portanto, pode-se dizer que ela não atende a 2FN nem a 3FN, porque, para chegar a 2 e a 3, precisa passar pela 1. Então, se ela não está na 1FN, ela não vai estar na 2 nem na 3, então essa afirmação é correta. A segunda afirmação, se forem criadas duas novas tabelas, partido, que vai ser com as colunas sigla e nome partido,
e candidato, com as colunas número do candidato e nome do candidato, pode-se dizer que as três tabelas atendem a 2FN. E como foi dito na primeira afirmação que a tabela não atende a 1FN, ela não vai poder atender a 2FN, já que ela exige que atenda a 1FN antes. A terceira afirmação, se a tabela for transformada em duas, voto, com as colunas número, sigla, nome partido e número candidato, nome candidato e título, e a segunda tabela, eleitor, com a coluna título e as colunas restantes, pode-se dizer que as duas tabelas atendem a 3FN. A gente tem que sigla e o número candidato não são atributos-chave, então não podem estar, essa afirmação não pode ser verdadeira também. E por último, os atributos sigla, nome partido, número candidato, nome candidato não dependem funcionalmente do atributo número, mas os atributos restantes sim. E sim, todos esses atributos, todas essas colunas da tabela são dependentes da coluna número, porque ela é a chave primária da tabela. Então, afirma-se que apenas a afirmação 1 é a correta.